Então, vamos aqui continuar falando mal do ex e vou continuar explicando aqui também sobre essa maravilha, né? No princípio, nos princípios de Deus, Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden e disse para que os dois ficassem juntos, até que a morte os separa, né? Ele não fala a morte os separa, mas enfim, os dois se tornam um, né? E uma só carne. E quando dois se tornam uma só carne, então na hora que separa, no caso do divórcio, 50% foi para lá e 50% ficou para cá, eu fiquei com 50% dessa pessoa, essa pessoa ficou com 50% meu. Então eu vou falar mal dessa pessoa, eu vou estar falando mal de 50% meu. Fora que esses 50% dele estão em mim, falando mal dele. Então, falando mal de mim lá, né? Ou seja, isso é uma matemática injusta, porque de 1 ficou 0,5. 0,5 não é mais 1. Então, esse 0,5 vai falar mal do outro 0,5 lá, já que esse teu 50% está se separando, já se separou, essa pessoa ficou pela metade. Fica um vazio, né? E você também ficou com esse vazio, porque separou. Então, eu fiquei com esse vazio, essa pessoa ficou com o meu vazio. Então, dá aquele luto, né? O luto necessário da separação. E como falar mal dos meus 50% que se foram. Isso é fica assim, eu falar mal de mim mesmo, né? Eu vou agora criticar quem eu fui, né? Porque eu fui uma pessoa enquanto estive com essa pessoa. Então, meu ex, junto comigo, éramos um. E ele fala aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 16, não sabeis que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, até em um único relacionamento, num único encontro ali, os dois se tornam um. Ficou um. Então, essa pessoa levou minha metade, eu fiquei com a outra metade dela. E aí, o que se faz nisso? Adianta falar mal daquela pessoa que se foi? Não importa o tempo que ficaram juntos, mas foram um, se tornaram uma unidade que não poderia jamais ser separada, jamais poderia ter rompido isso, porque de acordo com o princípio se tornam um e jamais, nem a morte os separa, porque pela eternidade nascerão um. Apesar de que depois da morte não haverá mais casal, né? E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e, desta forma, os filhos, eles seriam imundos se tivessem um parceiro, um pai ou uma mãe descrentes. Então, no momento que separa, os filhos se tornam imundos, porque uma parte é imunda, uma parte ficou suja, uma parte ficou no mundo, não foi purificada pelo Espírito Santo, não foi santificada por Deus. E nisso eles vão se perder, porque essa é uma parte que se perde para o inferno, leva junto os filhos. Isso é uma das coisas que mais eu sempre temia antes do meu divórcio. Eu aguentei muito, muito tempo. E realmente eu fui uma esposa fiel e leal, porque eu nunca falei mal do meu marido. E ele foi desleal, ele falou muito mal de mim, muito mesmo. Ele nunca foi leal ao meu casamento, nunca foi leal à nossa união, né? E por ele ter sido desleal, eu sofri muito mesmo, mas eu estava assim achando que eu deveria sofrer por meus filhos. Mas quando eu vi que eu decaí, que eu já não aguentava mais, que esse peso ficou muito pesado para mim, eu procurei eu de mim mesmo buscar a minha própria salvação. E, claro, eu busco a salvação das minhas filhas de todas as maneiras, de todas as formas, porque eu sei que a decisão é própria também. Mas eu não poderia agora eu decair e ele estando decaído, as filhas igual não estariam salvas. Então, eu precisava me erguer e me santificar em Cristo,
E isso não é uma coisa, assim, totalmente contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus. Mas essa palavra aqui, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. E atentando para isso, eu demorei muito para entender que eu estava carregando um fardo muito pesado por muito tempo. Porque se eu for olhar matematicamente, há quanto tempo que ele já teve com meretriz, que ele já teve outras pessoas, eu já vejo ali que a desunião ali já aconteceu há muito tempo, porque eu já senti essa meretriz em mim há muito mais tempo. Então, a partir do dia que ele teve uma meretriz, ele trouxe essa meretriz para dentro de casa, ele trouxe ela para dentro de mim. E eu dividi espaço com ela enquanto eu estava com ele. E essa pessoa em mim estava me destruindo, estava me matando. E entender isso demorou muito tempo para mim. Mas foi muito libertador. Assim, eu não vou incentivar, se teu marido está te traindo, você deve se separar. Eu acredito ainda que o Espírito Santo nos fortalece nisso também. Aqui, ó. Todavia, no versículo 10 do capítulo 7 de 1 Coríntios, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então, ele pede para que não se separe, mesmo ele estando em pecado, mesmo ele estando no erro, mas não deve se separar. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Isso é para quando o casal é santo. Entender essa parte? Quando os dois são cristãos, os dois têm essa meta de servir a Cristo, de seguir o Evangelho. No entanto, o inimigo é tão sagaz que às vezes a gente se deixa enganar. Assim como eu fui cega em outro tempo e não vi essas coisas, não senti isso. Eu senti, claro que eu senti, porque eu senti aquela pessoa em mim. E eu carreguei essa pessoa em mim por muito tempo. Eu praticamente me tornei uma pessoa insuportável. Se eu olhar para trás, quem eu era, eu não vou me suportar só de lembrar como eu era, porque eu estava carregando outras pessoas em mim. E eu não tinha necessidade de fazer isso, não havia necessidade disso estar acontecendo. No entanto, é o que aconteceu e quase me destruiu, quase. Mas, graças a Deus, ao Espírito Santo, eu tive esse entendimento. Há tempo que Deus me deu esse entendimento para que eu conseguisse, assim, salvar a minha alma, né? Porque o que todos almejamos, pelo menos eu almejo, é alcançar a coroa da vida eterna, alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas, quando até Jesus ali fala alguma coisa sobre isso, porque se a pessoa não segue os caminhos de Deus, não aceita a verdade, não estuda a palavra, não tem empenho em se santificar, em buscar a santificação, então, de que adianta eu sozinha buscar? Então, claro que enquanto a gente tem forças e tem capacidade, a gente faz isso. Mas ninguém tem um fardo ou um peso maior do que consegue carregar. No entanto, quando se fala de união, de casamento, é preciso ter essa sabedoria, esse discernimento. Porque não é à toa que fala que o crente jamais deve se unir a alguém que não é. Um jugo desigual, ninguém merece, ninguém. Isso não é um fardo que não é justo. E eu tenho hoje tido essa visão, essa vista de ver isso, de me acautelar para não viver novamente num jugo desigual, porque isso seria novamente querer um outro fardo que eu não suportaria carregar, como já foi, né? E que Deus continue assim, nos amando
E eu me apaixonando cada vez mais pela palavra do Senhor, pelas suas verdades e suas revelações. E na medida que eu tenho minhas experiências, eu procuro aqui compartilhar com quem puder ouvir e souber entender, porque a gente precisa ajudar o próximo, ajudar ajudar quem precisa entender isso. E se você pretende um dia ter alguma relação, algum relacionamento, jamais tenha relacionamento com quem não é totalmente do Espírito Santo, com quem não é totalmente de Deus. Porque assim que você se deita com uma meretriz, fala muito em Provérbios de andar com uma mulher adúltera ou uma do mundo. Você morre com ela. Então você dá a tua vida para ela e ela vai. Então, muitos jovens mancebos eu tenho visto morrendo porque acabam iniciando essa vida da pior maneira possível, já trazem isso para dentro do lar, para dentro de casa, para dentro daquele futuro casamento que eles esperam que a mulher seja uma princesa, mas quem a transformou em alguém imundo foi eles. Então, que a princesa possa ser princesa do lado do príncipe, e o príncipe precisa ser o príncipe. Então, eu espero, assim, ajudar muitos jovens a entender isso, a nunca se relacionar sem saber, sem a verdadeira intenção de casar e também sem ter esse discernimento de saber se essa pessoa é correta, é a certa, se ela também vive esses princípios na sua vida. Então, que Deus abençoe, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém.